Esse é o Queens on Fire 2025. Caroline, seja muito bem-vinda ao Brasil. It's such a great honor to be here in Brazil with you. I feel such joy that I can come to your country and share the love of Jesus with you. É uma grande honra estar aqui, no Brasil com vocês. E eu me sinto feliz por vir para cá e compartilhar sobre o amor de Jesus com vocês. Para começar, eu quero saber onde você nasceu, Caroline. I was born in Chile, in this continent, South America, but I was adopted when I was 3 months old. And I grew up in Sweden, in Europe, for 29 years. And then I met my wonderful husband and moved to America. So I now live in Orlando, Florida, with my wonderful husband, and we both pastor there in a church. Eu nasci no Chile e fui adotada depois quando eu tinha 3 meses de idade e fui morar na Suécia, na Europa. E depois eu conheci meu marido incrível e fui morar nos Estados Unidos, em Orlando, na Flórida. E nós somos pastores. E como que foi a sua infância? Conta pra gente. I grew up in a home that were not Christian. Eu cresci numa casa em que eles não eram cristãos. My parents were regular parents. My father was working as a police, Meus pais eram pais normais, meu pai trabalhava como policial and my mother stayed home with us, me Yeah. and my siblings. e a minha mãe em casa conosco, eu e meus irmãos. They did not know Jesus, Eles não conheciam Jesus. and when there is no Jesus, Quando não tem Jesus, there is no peace. não tem paz. So there was no peace Então não tinha paz in my life. na minha vida. So I grew up Então eu cresci knowing I was adopted sabendo que eu tinha sido adotada and had parents e tendo pais who did their best to love me, que fizeram o melhor deles para me amar. but they did not have love for themselves. Mas eles não tinham amor por eles mesmos. So it was hard for them Então foi difícil para eles to love. para amar. So I felt very rejected. Então eu me sentia muito rejeitada. And that rejection E essa rejeição led me astray. me liderou para outro lado. And I was looking for love everywhere. Então eu estava buscando por amor em todos os lugares. And I couldn't find it. E eu não podia encontrar. Nesse contexto todo, como que foi que você encontrou o amor de Jesus? Going through depression, Passando por depressão, addiction, vícios, I came to a point eu vim até um ponto. where I was put in a mental institution, Então, que eu estava entrando numa instituição. being suicidal, Eu estava tendo pensamentos suicidas. not wanting to live, Eu não queria viver. being tormented. Eu estava sendo atormentada. I met a woman in the mental hospital. Então, eu encontrei uma mulher nessa instituição, nesse hospital. She was de she was a mente. spiritualist, E ela era espiritualista. and she invited me E ela me convidou to come to a meeting, para vir para uma reunião. and it was a meeting with witches. E era uma reunião com bruxas. I went Então, eu fui because I felt included. porque eu me senti I incluída. felt like maybe they love me. Eu senti, talvez eles me amam. I was very interested in the things that was spiritual, Eu estava bem interessada nas coisas que eram espirituais. because when I was very little, Porque quando eu era bem pequena, I would have many dreams eu tinha muitos sonhos that came true, que se tornaram realidade. and I had so much love for God, E eu tinha muito amor por Deus. but no one knew to tell me about the Jesus that saves. Mas ninguém sabia para me contar sobre o Jesus So I que salva. I did not hear the gospel Então eu não escutei o evangelho in 27 years. em 27 anos. Never heard the gospel. Eu nunca tinha escutado o evangelho. So I got involved Então eu me envolvi in darkness. na escuridão, nas trevas.
So I left the mental institution. Então eu deixei essa instituição mental. After 2 weeks, Depois de 2 semanas, they wanted to give me medication, eles queriam me dar medicação, but I did not feel peace mas eu não senti paz taking the medication. tomando essa medicação. I thought there must be a reason Eu pensei, deve ter uma razão for this darkness, para essa escuridão, for this pain. para essa dor. I must figure it out. Eu tenho que entender isso. I came home from the mental institution Então eu vim para casa depois desse lugar and I was so broken. e eu estava tão quebrada. I felt like no one loved me. Eu sentia como se ninguém me I amasse. felt there was no hope. Eu sentia que não tinha esperança. So I cried out. Então eu clamei. I said, God E eu disse, Deus of heaven and earth dos céus e da terra and all the e universe, todo o universo, whatever your name is, qualquer nome que o Senhor seja, show me the way. me mostre um Show caminho, me the truth. me mostre a verdade, Show me how to live life. me mostre como viver And a I vida. promise you, E eu prometo a você, I tell the whole world eu conto para o mundo inteiro what you tell me. o que o Senhor me contar. And I heard a still voice. E eu escutei uma voz, Rise up. se levante, Turn on the television. abra na televisão. And I did. E eu fiz. And on the television, E na televisão, a woman was singing, uma mulher estava cantando. I surrender to Jesus. Ela cantava uma música, eu rendo tudo a Jesus. I surrender all to him. Eu rendo tudo a Ele. All to him I freely give. Tudo a Ele eu dou de I graça. felt warmth. E eu senti I isso. felt the Holy Spirit. Eu senti o Espírito Santo. I didn't know it was the Spirit of Eu God, não sabia que era o Espírito de Deus. but I cried Mas eu chorei. and I looked up the sky E eu olhei para o céu. and I said, God, if you're real, E eu disse, Deus, se o Senhor é you will real, encounter me face to face o Senhor vai me encontrar face a and I will face. follow you E eu vou te seguir. and I will tell the world about you. E eu vou contar para o mundo sobre But você. you must come Mas o Senhor deve vir and show yourself to e me. mostrar that você you're mesmo a real. mim que o Senhor é real. After that, Depois disso, I kept living my way. eu continuei vivendo da minha I did forma. not repent Eu não me arrependi, because I did not yet know how. porque eu ainda não sabia I como. didn't know the good news Eu não sabia as boas of novas the blood that was shed on the do cross. sangue que foi compartilhado naquela cruz. So I continued to live in darkness, Então eu continuei vivendo na escuridão. but I started praying to Jesus. Mas eu comecei a orar a Jesus. Instead of saying God of universe, No lugar de dizer Deus do universo, I would say maybe Jesus. eu dizia talvez Jesus. But one day, Mas um dia I went to a place where a lot of witches was gathering. eu fui num lugar onde várias bruxas estavam reunidas. It was like a conference Era como se fosse uma conferência with all fortune tellers. com todas essas bruxas. And I was thinking maybe there is a path and an answer for me. E eu pensei, talvez tenha um passo ou uma resposta para mim. Because that's what's happening Porque é isso que acontece when we do not preach the gospel, quando nós não pregamos o evangelho, when we do not share the good news. quando nós não compartilhamos as boas novas. The enemy will come O inimigo vai vir with a counterfeit, com algo específico, promising peace, prometendo paz, but give no peace. mas não dando paz. But in that place, Mas nesse lugar there was a group of Christians tinha um grupo de cristãs praying for people, orando por pessoas, loving on people. amando pessoas. And they stopped me E eles me pararam. and they said, "Can we please pray for you?" E eles disseram, por favor, nós podemos orar por I- você. I said, "I have nothing to lose. Please pray." Diz, eu não tenho nada a perder, por favor, ore. They prayed and cried and wept over me. Eles oraram e choraram e clamaram sobre mim. They said, "Jesus loves you. E eles disseram, Jesus te ama. He loves you." Ele te ama. And I felt that warmth in my heart again. E eu senti aquele quente no meu coração de novo. I walked away Eu caminhei para longe, thinking about Jesus. pensando sobre Jesus. Same conference, another man shows up Na mesma conferência, outro homem apareceu. and he gave me his card E ele me deu um with cartão his phone dele, number com o número dele. and he tells me, "You're a child of God E ele me disse, você é uma filha de and Deus. you're supposed to serve the Lord Jesus Christ." E você deveria servir o Senhor Jesus And Cristo. that was it. Isso foi o que ele I falou. went home Eu fui para casa and I got very sick. e eu fiquei bem doente. I thought I was going to die. Eu achei que eu ia morrer. I could not eat for 7 days. Eu não podia comer por 7 dias. I went to the Eu hospital. fui para o hospital. They could not find what was wrong with Eles não me. podiam encontrar o que tinha de errado comigo. They said, "Come back next day for a scan."
E eles falaram, volte no próximo dia pra gente fazer um raio-x. It felt like knives going through my stomach. Eu senti como se tivesse coisas no meu I estômago. was pale. Eu estava cheia de dor. My lips were blue. E os meus lábios, eles estavam azuis. My body felt cold. O meu corpo se sentia gelado. And I felt like the spirit of death was over me. E eu senti como um espírito de morte sobre mim. I did not know Eu não sabia that it was witchcraft que isso era magia, after to kill me. tentando me matar. I go home from the hospital Então eu fui pra casa depois do hospital. and I said, God save me. E eu disse, Deus me salva. God help me. Deus me ajuda. And I remember that card. E eu lembrei daquele cartão. I called the man's number E eu liguei para o número desse moço. and he's told me these few words. E ele me falou essas palavras. He says, there's only one thing the devil fears, Tem só uma coisa que o inimigo teme. and it's the blood of Jesus Christ. E é o sangue de Jesus Cristo. I heard his name again Eu escutei o nome dele de novo. and remembered the other 2 times E eu lembrei das outras 2 vezes that I heard Jesus' name que eu escutei o nome de Jesus. and felt love. E senti amor. I hung up the phone. Então eu desliguei o I celular. got up to my feet with whatever strength I had Então eu estava de pé com And I qualquer força que eu tinha. and I screamed. E eu gritei. I said, in the blood of Eu disse no Jesus. sangue de Jesus. In the blood of No Jesus. sangue de Jesus. Devil, get out. Saia, inimigo, saia daqui. And I felt the fire of God E eu senti o fogo de Deus all over my body. sobre todo o meu corpo. I was lit up like a Christmas tree. E eu estava levantada de luzes como uma árvore de Natal. I felt my whole body hot. Eu senti todo o meu corpo quente. And all my pain went away. E toda a minha dor saiu. Instantly healed. No mesmo instante eu fui curada. I started running in my house, Eu comecei a correr na minha casa, screaming, Jesus, you are real. gritando, Jesus, você é You are real. real. Você é real. I want to live for Eu you. quero viver pra você. I want to die for Eu quero you. morrer pra I give você. you everything I Eu am, te dou tudo que eu everything tenho. I have. Tudo que eu tenho. Take my life Tome a minha and vida do whatever you want with e it. faça aquilo que o Senhor quiser fazer And com I isso. felt his love E eu senti o amor dele touching me me. tocando. So I called that man back. Então eu liguei pra esse homem de novo. I said, I need to know everything there is about Jesus. E eu disse, eu preciso saber tudo sobre Jesus. I called his name Eu chamei o nome dele and he showed up. e ele apareceu. I have called many other gods' name. Eu chamei vários outros nomes de deuses. None of them ever showed up. Nenhum deles apareceu dessa But the forma. God of Jesus, Mas o Deus, Jesus, o Deus Jesus, the real God, o real, o Deus real, he healed me. ele me curou. So this man said, Então esse homem disse, he said, I'm a backsliding Christian. eu sou hã? He said he was backslidden Ah, in ok, sin. He ok, said he was in sin. ok. E ele disse que ele era um cristão, que ele estava em pecado. He said, but I will connect you E ele disse, mas eu vou te with conectar some real pastors com pastores reais from India. da Índia. And I'm in Sweden. E eu estou na Suécia. So he connected me to pastors in India. Então ele me conectou com pastores da They Índia. were praying over me over the phone. Eles estavam orando por They- mim no celular. They knew nothing about me, Eles não sabiam nada sobre mim, but they prophesied my life. mas eles profetizaram sobre a minha vida. The man of God said, Esse homem de Deus diz: he said, the Lord is calling you diz o Senhor está chamando você to a ministry all over the world. para ministrar por todo mundo. And he's going to use you mightily. E ele vai te usar de forma poderosa. But the man you're living with right now Mas o homem que você está agora is not your husband. não é o seu marido. And if you're going to follow E se Jesus, você quer seguir you need to Jesus, leave this relationship você right now. precisa deixar essa relação agora. So I went to that boyfriend. Então eu fui para esse namorado I said, I'm sorry, you must go. e eu disse: me perdoa, mas você deve ir. I've given my life to Eu Jesus. dei minha vida a Jesus. You need to go now Você precisa ir agora, because I'm marrying Jesus porque eu estou casando com Jesus and I'm following e him. eu estou seguindo a ele. He thought I was crazy. Ele pensou que eu estava doida. I threw water at him Eu só joguei isso sobre ele. and said, devil, get out. E eu disse: inimigo, sai agora. I didn't know what to do else. Eu não sabia o que mais fazer. And I called that pastor back and said, I'm coming to India E eu chamei esse pastor de novo e falei: eu estou indo para a Índia. because I've lived in Sweden for 27 years. Porque eu vivi na Suécia por 27 anos.
And no one really told me the gospel. E ninguém aqui realmente me falou sobre o evangelho. And you called me from India, E você me chamou da Índia. so I'm coming to India. Então eu estou indo para a Índia. So I went to India Então eu fui para a Índia and I fasted e eu jejuei and I prayed e eu orei up in the mountains nas montanhas. in a woman's house, a Christian woman's house. Ok. E numa casa de mulheres cristãs. And I cried out to God. E eu clamei ao Senhor. I said, I must encounter you again. Eu devo te encontrar aqui de novo. Fill me with the power of the Holy Spirit. Me encha com o poder do Espírito Santo. I want to see you face to face. Eu quero te ver face a face. And the Lord would send prophets to me E o Senhor iria enviar profetas até a mim, from different towns. de diferentes cidades. And they will all speak the same prophecy over my E life, todos eles iam falar a mesma profecia sobre a minha vida. about my destiny, Sobre o meu destino. about my calling. Sobre o meu chamado. And 3 months in, E 3 meses, então, I'm walking into an orphanage. eu estava caminhando num orfanato. A mighty man of God Uma mulher, homem poderoso de Deus, had an orphanage in the mountain. tinha um orfanato nas montanhas. I was an orphan. Eu era uma órfã. I was a woman without a mother and father. Eu era uma mulher sem uma mãe e um pai. And I'm walking into an orphanage. E eu estava caminhando nesse orfanato. And as I'm walking into the E orphanage, conforme eu caminhava nesse orfanato, the man of God stops the service. esse homem de Deus, ele parou o And he culto. points at me. E ele apontou até a And mim. he says, you are the foreigner I have seen E ele diz: você é a estrangeira que eu tenho visto in my dream. no meu sonho. You have come to receive the gift of the Holy Spirit. Você veio para receber o dom do Espírito Santo. And the fire of God hit me. E o fogo de Deus, ele me bateu. And I felt the glory E eu over my life. senti uma glória sobre a I minha felt the vida. Holy Spirit bubble up from my belly Eu senti o Espírito Santo vindo da minha like barriga, living water. como uma água viva. And I started speaking in tongues. E eu comecei a falar em línguas. And I didn't know it, but I was speaking their language, E eu não sabia, mas eu estava falando a In língua tongues. deles, em línguas, worshiping God, adorando a Deus, praising Jesus. louvando a Jesus. And when that was done, E quando isso terminou, I said, give me my Bible, give me the Bible. disse: me dê a Bíblia. I'm going to devour this word Eu vou dividir essa from palavra. Genesis to Revelation. Eu vou comer essa palavra de I Gênesis am até Apocalipse. hungry. Eu tô com fome. I went back to Sweden that day, Então eu voltei para a Suécia esse dia. and I was in the Gospel of John. E eu estava no Evangelho de João. And one night, E uma noite, I'm sitting and watching a movie, eu estava sentada e assistindo um filme, which is the Gospel of John, que era o Evangelho de João, from beginning to end. do começo ao final. I mean, in the end of the movie, E no final do filme, I see a bright light eu vi uma luz brilhante, filling the room. enchendo o lugar. And the glory of God E a enters the glória room. de Deus, ela encheu esse lugar. And I see a man E eu vi um homem full of splendor and glory. cheio de esplendor e glória. I can't see his face. Eu não consigo ver a I face can dele. only see light. Eu só conseguia ver luz. And all of a sudden, E do nada, I'm standing in front of a cross. eu estava de frente para uma And I'm cruz. seeing Jesus on the cross. E eu via Jesus nessa cruz. And I'm seeing the blood of Jesus falling off from his hands, coming off of his hands. E eu vi o sangue de Jesus saindo das mãos dele. And I feel so much conviction. E eu senti tanta convicção. I said, I'm not worthy. Diz: eu não sou digna. I am too filthy Eu sou cheia de for coisas the glory minhas. that you have. Para a glória que o Senhor tem. And he said, no, E ele disse: não, I love you. eu te amo. You are mine. Você é minha. And I said, no, E eu disse: não. but the love of God Mas o amor de Deus consumed me. me consumiu. And I felt him taking my heart out E eu senti ele tomando o and meu putting coração his para own fora heart e in. colocando o coração dele dentro de mim. And I felt like I was going to go to heaven. E eu senti como se eu fosse ser levada para o céu. I couldn't take more. Eu não conseguiria fazer nada My mais. physical body was overwhelmed. Meu corpo físico estava sobrecarregado. And all of a sudden, E do nada, I'm standing in a place. eu estava num lugar. It's an open vision. Era uma visão aberta. And I'm seeing grass.
E eu estava vendo grama, I'm seeing nature, eu estava vendo natureza, but everything carries the life of God. mas tudo carregava uma luz de Deus. Everything has the glory of God over it. Tudo tinha uma glória do Senhor And sobre. I'm starting to worship. E eu comecei a adorar. And as I'm worshiping, E conforme eu adorava, I'm hearing the angels of the Lord eu escutava os anjos do Senhor worshiping with me. adorando comigo. And after a while, E depois de um tempo, I'm out of the vision. fora dessa visão, And I heard the Lord speak to me very clear. eu escutei o Senhor falando comigo muito He claro. says, "You are mine. Ele diz: você é minha. I am in you, Eu estou em você and you are in e me, você está em mim. and we are one." E nós somos um. Daughter, Filha, go and look yourself in the mirror. vá olhar a si mesma no I espelho. went to the mirror, Eu fui até o espelho and I saw Jesus in my eyes. e eu vi Jesus nos meus olhos. I saw Jesus in my face. Eu vi Jesus na minha face. And he said, "Look how beautiful I am E ele disse: olhe quão bonita eu sou inside of you." dentro de você. Now, daughter, Agora, filha, you know me. você me conhece. Go back to those witches. Vá de volta para essas bruxas. You must tell them about me Você deve contar para elas sobre mim, because I love them. porque eu amo elas. So I said, "Yes, sir." Então eu disse: sim, Senhor. So I looked up the next meeting Então eu fui para o próximo encontro. of the greatest witches in my nation. As maiores bruxas na minha nação. They were authors of the occult. Tinha altares de seitas. They were teachers of spiritualism. Elas eram professoras de espiritualismo. I went to that meeting all alone. Eu fui para esse encontro. They knew me as the witch, Elas me conheciam como eu era uma bruxa, not as a Christian. não como uma cristã. So when I came in, Então, quando eu fui nisso, no one wanted to touch me. ninguém queria me tocar. They felt afraid Elas se sentiram com medo, because the presence of God was over me. porque a presença do Senhor estava sobre mim. They gathered in a ring, Elas ficaram juntas em volta, ready to call on their gods. pronta para chamarem o Deus delas. But I had the God Mas eu tinha o Deus, of Abraham, o Deus de Abraão, of Isaac, de Isaac and of Jacob. e de Jacó. So I went into the middle of the ring, Então eu fui no meio desse And círculo and I told them, e eu falei para there elas: is only one way, só tem uma forma, one truth, uma verdade and one life. e uma vida. No man comes to the Father Nenhum homem vem ao Pai except through the Lord Jesus Christ. se não for pelo Senhor Jesus Cristo. He is the one and only God, Ele é um e único Deus. and only Him shall we worship. Só Ele nós deveremos And as I adorar. spoke the gospel, E conforme eu falei o Evangelho, the Holy Spirit fell, o Espírito Santo veio. and all of these women fell on the ground, E todas essas mulheres caíram no chão, manifesting se manifestando. demonic spirits. Espíritos demoníacos. And because I was just newly born again, E porque eu era simplesmente a baby uma in Christ, cristã, uma bebê em Cristo, I didn't know what to do. eu não sabia o que fazer. I just said, "Come out in Jesus' Eu name." só disse: sai agora em nome de Jesus. And they were foaming out of their mouth E eles estavam saindo coisas da boca and deles e screaming. gritando. And the high priest, E as grandes sacerdotes, she looked like she wanted to kill me. ela olhou pra mim como se ela quisesse me matar. I said, "It's my time to go." Eu disse: oh, é meu tempo de ir embora. I went home E eu fui pra casa. and I said, "Jesus, that was wild." Eu disse: Jesus, isso foi selvagem. The very next day, No próximo dia, those witches in that meeting essas bruxas no were calling encontro me. estavam me chamando They said, "Your God is greater than mine. e dizendo: o seu Deus é maior que o I meu. want to know about him." Eu quero saber sobre I ele. said, "Come to my house." E eu disse: venha pra minha casa. I gave them the gospel. E eu dava pra elas o evangelho. 15 of them 15 delas received the gospel of Jesus Christ, receberam o evangelho de Jesus Cristo were delivered from every e demon. foram libertas de qualquer demônio. I baptized them in my bathtub. Eu batizei elas na minha banheira. They got filled with the Holy Elas Spirit. ficaram cheias do Espírito Santo. They received power. Receberam poder. They became Se evangelists. tornaram evangelistas. And they went out E eles foram pra and fora told their communities e contaram pra and comunidade their delas people e pras pessoas about the great God, sobre o grande Deus, Jesus Christ. Jesus Cristo. So more people will come to my house Então mais pessoas viriam pra minha casa. and revival breaking out. E um avivamento estava We had to acontecendo. go from my bathtub Tivemos que ir de uma banheira to the ocean pro oceano to baptize people. para batizar pessoas.
So that's my Então testimony. esse é o meu testemunho. Uau! Estamos impactados. Não só nós, como todos nessa sala. Uau! Caroline, poderoso. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus por essa conversão, por ser uma flecha agora, cheia de fogo para o mundo, para as nações. É um privilégio ter você aqui com a gente no Queens on Fire. Fala pra gente, qual visão o Senhor te deu sobre o Queens on Fire? So my vision started 3 years ago. Minha visão começou há 3 anos atrás. I was sitting with the Lord Estava com o Senhor and I was overwhelmed e eu estava sobrecarregada in his presence. na presença dele. And I saw a vision, E eu vi uma visão and I saw God's mighty hand e eu vi a mão poderosa do Senhor over this nation, sobre Brazil, essa nação do Brasil, with a huge bottle of oil. com uma imensa garrafa de óleo. He held it in his hand Ele segurou nas mãos dele and he poured it. e ele colocou isso. And he said, "This is my healing E ele anointing." disse: essa é a minha unção de cura. And the oil hit the ground, E esse óleo chegou no chão. and I saw the oil flood the nation. E eu vi esse óleo inundar a nação. And it went beyond the borders. Isso foi além das fronteiras. And I saw it go across South America. E eu vi isso indo através e por fora da América do Sul. And he said, "I will move with my healing anointing in this nation." Disse: eu vou me mover. E ele disse: eu vou me mover com meu óleo de cura nessa nação. He said, "This nation is mine." Diz: essa nação é minha. And about Queens on Fire, E sobre o Queens on Fire, the Lord showed me o Senhor me mostrou how God will move como o Senhor vai se mover, and bring healing, trazer cura, deliverance, libertação and activation. e ativação. There are women in this place Tem mulheres nesse lugar that are going to be moved to the nations que vão se mover para as nações and be preachers of the gospel, e ser pregadoras do Evangelho. evangelists, Evangelistas, prophets, profetas, pastors, pastoras, apostles, apóstolas, teachers. professoras, They will mestres. be raised up. Elas vão ser levantadas. There is a fire coming upon them Tem um fogo vindo sobre elas that will not go. que não vai embora. As I encountered Jesus, Como eu encontrei Jesus. the Lord says, O Senhor wherever you diz, go, qualquer lugar que você for, there will be encounters just like that. vai ter encontros apenas dessa forma. Caroline, para finalizar, eu gostaria que você, como ministra do Evangelho das Nações, deixasse uma palavra profética sobre o Brasil. Brazil, Brasil, the Lord is coming with great fire o Senhor está vindo com um fogo maior upon your nation. sobre a sua nação. You may face challenges, Talvez vocês vão encontrar desafios, but the Lord says, "Fear not, mas o Senhor diz: não tenha medo, for I am with you. porque eu estou com você. I love you, Eu te amo. and I have set my love upon you." E eu coloquei o meu amor sobre você. And there will be a moment, E vai ter a Red Sea moment, momentos difíceis de mar where you will vermelho, see the Red Sea part. que você vai ver o mar vermelho And se I abrir. have provided deliverance for you. E o Senhor vai prover I have libertação para provided vocês. a way out. Eu vou prover um jeito de vocês saírem. Rise up, women of God. Se levantem, mulheres de Deus. Rise up in your authority, Se levantem na sua autoridade. because there is power Porque tem poder. in you through Tem Jesus, poder em você através de Jesus. and they cannot stop you. E eles não podem parar They você. cannot stop the Holy Spirit in you. Eles não podem parar o Espírito Santo em você. So in the name of Jesus, Então, no nome de Jesus, I bless you to eu prosper. te abençoo para prosperar. I bless Brazil to prosper Eu abençoo o Brasil para prosperar. and bear much fruit. E dar muito mais And fruto. you will go to nations E você vai para as nações. and preach the gospel all over the E world. pregar o evangelho em todo mundo. And you will take my glory with E you. você vai levar minha glória com I will você. come with a cloud Eu vou vir com a of nuvem. glory. Uma nuvem de glória. So move with faith. Então se mova com Be fé. encouraged. Seja encorajada. Brush the dust off your feet. Limpe os seus pés. And you move forward E você vai se mover para in the name frente. of No nome de Jesus. Jesus. God bless you. Deus te abençoe. I love you. Eu amo vocês. Jesus loves you. Jesus te ama. Glória a Deus, amém. Caroline, é um prazer, é uma honra ter você conosco, abençoando a nossa nação. Eu creio que
Muitas mulheres, centenas de milhares de mulheres serão impactadas através dessas palavras, desse testemunho. Então, deixa pra gente as suas redes sociais, como elas podem te acompanhar e continuar consumindo de tudo que o Senhor tem derramado sobre você e através de você. So you can find me on Facebook, Você pode me encontrar no Facebook, Caroline Sumner, Caroline Sumner, from America, dos Florida. Estados Unidos. Eu sou da América da Flórida, Orlando. Orlando. You can also find me on Instagram, Você pode me encontrar no meu Instagram, Caroline Sumner, Caroline Sumner, Christ Revealed Global Ministry. Christ Revealed Global Ministry. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda. Glória a Deus pela sua vida. Oh, thank you. God bless you. Thank you. What an honor.